Muito bem, estamos contentes de poder estar com os irmãos e amigos mais uma vez, online, e nós podemos juntos estudar a palavra do Senhor, aprender dela, e o nosso desejo é que as lições aprendidas sejam praticadas, né? Hoje nós vamos focalizar um assunto que é de interesse de todo o recém-convertido. Uma das primeiros desejos que ele manifesta é ser batizado. E nós queremos pensar nessa noite exatamente por que nós temos que batizar. Algumas perguntas relativas ao batismo nós queremos que a Bíblia nos responda. Primeira delas, por que batizar? Será que isso é um rito de iniciação numa igreja ou numa religião apenas? Será que isso é algo que cabe apenas aos recém-ingressantes numa igreja? Quem é que pode e que deve ser batizado? Temos estas dúvidas, elas aparecem e nós queremos que a Bíblia nos responda. E quando for decidido pelo batismo, uma outra pergunta que nós fazemos é: como é que deve ser feito o batismo? Porque nós conhecemos aí igrejas que batizam nas mais variadas formas. Qual é a maneira bíblica de ser realizado o batismo? E, finalmente, nós queremos saber também o que é que significa esse rito, não é? Qual é o significado, qual é o simbolismo que ele traz e quais são as lições que nós podemos tirar desse rito que foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus? Quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida? Ok? Muito bem. Então, nós vamos começar com a primeira pergunta, e a primeira pergunta é: por que batizar? Você já deve ter ouvido falar que a maior parte das igrejas chamadas evangélicas e outras até não evangélicas têm esse rito, praticam esse rito. Mas, afinal de contas, por que batizar? Será que isso foi invenção de algum líder religioso? Então, vamos lá. Abram as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler os 3 últimos versículos deste Evangelho. E neste Evangelho, estas últimas instruções do Senhor Jesus, nós vamos notar que ele, o próprio Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, deixou uma missão tripla aos seus discípulos. Olhamos lá, verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que essas palavras não foram ditas por um líder de religião qualquer, por um rabino, por um mestre da lei, por um pastor, por um padre, absolutamente. Essas palavras foram ordenadas pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos pouco antes de subir ao céu. Ele começa essas palavras dizendo por que ele estava ordenando. Porque aquele que estava ordenando, ele tinha e tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, não é uma pessoa qualquer, não é um ser qualquer. É o Deus que se encarnou e que conserva na sua mão todo o controle do universo. Ele deu esta ordem. E sabe de uma coisa?
se nós não tivéssemos mais nenhuma informação a respeito do batismo na Bíblia, só o fato de saber que foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, isso já seria motivo suficiente para nós o praticarmos. Ainda que não soubéssemos o significado dele, ainda que não soubéssemos o que é que está por trás deste rito simbólico, ainda que não soubéssemos mais nada a respeito do batismo, só de saber que foi uma ordem do Senhor Jesus aos seus discípulos, nós já teríamos motivo suficiente para praticar tal ato. Mas, a verdade, na ordem que ele deu, ele manifesta o seu desejo de que os seus discípulos cumpram, na ausência dele, uma missão tripla aqui na Terra. Primeira parte da missão: façam discípulos de todas as nações. A ordem do Senhor foi para que o evangelho não se limitasse a Israel, onde ele começou a propagá-lo, e depois os seus discípulos também, mas que esse evangelho abrangesse, alcançasse, na sua extensão, todas as nações. Porque, na verdade, o Senhor sabia que é uma necessidade de todo homem conhecer o evangelho para ser salvo. Mas, na verdade, o Senhor Jesus não disse apenas para pregarmos o evangelho. Ele disse para os seus discípulos, e essa ordem continua valendo para nós hoje, no século 21, que através do evangelho, pessoas fossem feitas discípulas ou seguidoras de Jesus. Interessante. O evangelho não deve ser pregado apenas para a salvação de pessoas, mas para que pessoas, sendo salvas, assumam a sua função, o seu papel de imitadoras, seguidoras, discípulas do Senhor Jesus aqui na Terra. A segunda parte desta missão diz respeito exatamente ao batismo. Estes que se dispusessem a ser seguidores do Senhor aqui na Terra deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, a fórmula que o Senhor Jesus deu para o batismo é a fórmula em que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são invocados. Cada um. Porque cada um tem uma parte na salvação do homem pecador. Cada uma das pessoas da Trindade tem um papel na salvação do homem que está condenado. E por isso, no seu batismo, cada um deve ser batizado em nome das três pessoas da Trindade. E a terceira parte dessa missão diz respeito ao ensino que tais pessoas deveriam receber. Tudo aquilo que o Senhor ordenou. Tudo aquilo que ele ordenou presencialmente e tudo aquilo que ele ordenou através dos demais escritores da Bíblia, os seus apóstolos e profetas. Uma missão tripla. Primeiro, fazer discípulos. Segundo, batizar os discípulos. Terceiro, ensinar os discípulos. E vamos lembrar que quem deu esta ordem é aquele que tem nas suas mãos toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, foi uma ordem do Senhor aos seus discípulos pouco antes dele ser assunto ao céu, para que na sua ausência essa ordem tripla fosse cumprida. Respondemos, então, a primeira pergunta através desse trecho na Palavra de Deus. Mas há uma segunda pergunta que nós queremos fazer em relação ao batismo. Muito bem, agora que nós sabemos que nós devemos batizar, a pergunta é: quem é que deve ser batizado? E, mais uma vez, nós vamos deixar a Palavra de Deus responder a esta pergunta. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo
16. Se nós lêssemos o verso anterior, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, as palavras agora registradas por Marcos são as mesmas palavras que Mateus registrou no final do seu evangelho. E agora no verso 16 nós lemos: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu quero analisar com vocês este verso em duas partes. Vamos lá para a primeira metade. Quem crer e for batizado será salvo. Se esse versículo terminasse aqui, nós teríamos a impressão de que, para sermos salvos, nós temos que fazer duas coisas: crer e ser batizado. Mas note agora a segunda metade do versículo. Quem, porém, não crer será condenado. E o Senhor Jesus não disse: quem, porém, não crer e não for batizado será condenado. Não, porque a questão é: aquele que não crer vai ser condenado porque não creu na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, realizada ali na cruz do Calvário. Se não crer é a condição para ser condenado, qual então é a condição para ser salvo? Crer. Na verdade, então, nós descobrimos, comparando a primeira metade do verso com a segunda metade, que a condição única e exclusiva para sermos salvos é crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E é evidentemente que depois que a pessoa creu, então segue o ato do batismo como um ato de obediência à ordem que nós já vimos foi dada pelo Senhor Jesus. Entendeu? Quem é que deve ser batizado? Quem já creu. Agora, note bem. Se você entendeu qual é a condição única e exclusiva para ser salvo, crer, colocar a nossa fé no Senhor, você vai entender também por que nós não batizamos crianças recém-nascidas. A ordem do Senhor foi muito clara. Só deve ser batizado quem já creu. Você vai concordar comigo que uma criança recém-nascida, ela não sabe nem o que é crer. E não sabendo, ela também não pode crer. A única coisa que ela entende é que quando ela sente o estômago vazio, por um instinto de sobrevivência, ela chora, pedindo leite da mãe. É a única coisa que ela sabe fazer. Ela não pode ser batizada, ela não deve ser batizada à luz do que a palavra de Deus ensina, porque ela ainda não satisfez a única exigência que o Senhor Jesus colocou para alguém ser salvo. E essa única exigência é crer em Cristo como Salvador. Mas há outros versículos que eu quero considerar com vocês. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 2, no verso 38, como resultado da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, pessoas perguntaram, depois de ouvirem a mensagem proferida pelo apóstolo Pedro: que faremos, irmãos? E agora olhe para o verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro coloca aqui a condição para que aquelas pessoas fossem batizadas. Elas deveriam se arrepender dos seus pecados e crerem em Cristo como Salvador. Olhe mais o verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que aquelas pessoas fizeram antes de serem batizadas?
elas se arrependeram e elas aceitaram a pregação de Pedro. E a pregação de Pedro colocava diante delas, você pode fazer a leitura do capítulo 2, a partir do versículo 14, e você vai encontrar a mensagem de Pedro colocando a necessidade para aquelas pessoas se arrependerem dos seus pecados e colocarem a sua fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Após elas terem se arrependido e colocado a sua fé em Cristo, então elas foram batizadas. Notou, então? Agora, à luz de Atos capítulo 2, quem é que deve ser batizado? Quem se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo como o seu Salvador. Vamos para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 12. Agora nós vamos encontrar Filipe, o evangelista, pregando na cidade de Samaria. E olha o que aconteceu como resultado da pregação dele ali em Samaria. Quando, porém, deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Você notou o que as pessoas fizeram antes de serem batizadas? Elas creram na mensagem de Filipe. E qual era a mensagem de Filipe? Ele colocou diante delas uma pessoa. Ele colocou diante daquelas multidões ali em Samaria que ouviram a sua pregação uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E mostrou para eles a necessidade de eles se arrependerem dos seus pecados e colocarem a sua fé única e exclusivamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que eles creram em Cristo como seu Salvador, eles iam sendo batizados por Filipe. Bem, eu poderia citar outros versos para vocês que exemplificam e que mostram repetidas vezes esta mesma verdade. A pergunta que nós fazemos é: quem deve ser batizado? E a resposta que nós encontramos na Bíblia é: aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé em Cristo Jesus como seu único Salvador. Ela chega aos pés da cruz, ela reconhece quem ela é, e ela reconhece que a morte de Cristo foi no lugar dela. Sendo assim, ela se arrepende do que é, coloca a sua fé em Cristo, e agora sim, ela deve ser batizada de acordo com o que a palavra de Deus nos revela. Vamos para uma próxima pergunta. Como deve ser feito o batismo? Pergunta é uma pergunta interessante. Você já viu igrejas que mergulham as pessoas na água? Você já viu igrejas que jogam água em cima da cabeça? Você já viu igrejas que jogam apenas uns pingos de água na cabeça? E aí? Qual é a maneira correta? E por maneira correta, entenda a maneira bíblica de ser batizado. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a palavra batizar não é uma palavra da língua portuguesa. É uma palavra grega que foi transliterada, isto é, que foi aportuguesada. Nós emprestamos esta palavra da língua grega e trouxemos para a nossa língua. E na língua grega, a palavra batizar significa mergulhar. Só por isso, nós já entendemos que a maneira correta de batizar alguém seja, então, mergulhando esta pessoa na água. Ela deve ser introduzida na água completamente e depois ela vai ser retirada da água completamente. Mas vejam o que a palavra de Deus diz.
Atos, capítulo 8, versículos 38 e 39. E para você entender esses versículos, você deve depois fazer a leitura cuidadosa a partir do versículo 26 do capítulo 8. Você vai encontrar ali Filipe evangelizando um etíope, uma pessoa muito importante. Ele era ministro da economia ou da fazenda, né, como nós dizemos, da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém porque ele estava procurando Deus. Na verdade, ele estava com ansiedade por encontrar-se com Deus. Ele queria prestar culto a Deus, ele queria encontrar o Deus único, vivo e verdadeiro. E ele saiu da sua terra, Etiópia, lá na África, e ele veio até Jerusalém, em Israel, na Ásia. Uma viagem muito longa. Ele estava agora voltando para a sua terra. E ele tinha comprado um exemplar, pelo menos um exemplar, do livro do profeta Isaías. Naquela época, era caríssimo um exemplar de qualquer livro da Bíblia. Eles não tinham a Bíblia como nós a temos hoje, essa coleção de 66 livros. E desejoso de conhecer o verdadeiro Deus e o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo, ele foi guiado pelo Espírito Santo para comprar o livro de Isaías. E nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que ele é chamado o profeta messiânico, porque ele fala como nenhum outro no Velho Testamento acerca da vinda do Messias, o prometido, o Cristo de Deus. E esse foi o Senhor Jesus Cristo. Ele estava lendo esse livro e ele chegou numa passagem do livro que dizia que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E ele não estava entendendo quem era esse ovelha muda. Quando Filipe percebeu, o ouviu lendo o livro do profeta Isaías, Filipe perguntou se ele estava entendendo e ele disse: eu preciso de alguém para me explicar. E aí Filipe subiu na carruagem que ele estava viajando e passou a dar explicações e passou a anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Quando eles chegaram a certo lugar, o etíope disse: eis aqui água, provavelmente um rio ou uma lagoa, um açude. Eis aqui água, a pergunta que o etíope fez: o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: se você crê, é lícito ser batizado. E ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E com isso, ele queria dizer que sabia que Jesus era o próprio Deus que assumiu a forma humana e que veio a esse mundo morrer na cruz no lugar dos pecadores. E naquele momento ele estava se arrependendo dos seus pecados e colocando a sua fé em Jesus Cristo. Agora notem versículo 28. Então mandou parar o carro. Notem a expressão agora. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Eu creio que você sabe que o Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega originalmente. Então, note bem o que os leitores iniciais leram nestes versos. Verso 38, primeiro. Ambos, quer dizer, Filipe e o etíope, entraram na água. Fosse um rio, um açude, uma lagoa, eles entraram na água. Segundo, Filipe mergulhou o etíope.
porque a palavra batismo significa mergulhar. Terceiro, ambos saíram da água. Bem, se eles saíram, é porque eles tinham entrado. E se eles entraram, é porque eles precisavam entrar para que Filipe pudesse mergulhar o etíope completamente na água, introduzi-lo completamente na água. Se o batismo fosse jogar um pouco de água na cabeça, dentro da carruagem em que eles estavam viajando, por certo haveria alguns recipientes com água. Eles estavam, o etíope estava viajando, uma viagem longa, e não havia postos na estrada, como nós temos hoje nas nossas rodovias. Então, ele devia ter se abastecido com água para a viagem. Se fosse o caso de jogar umas gotas ou um pouquinho de água na cabeça, eles poderiam ter feito isso dentro da própria carruagem. Mas como a maneira de batizar é mergulhar, eles precisaram descer da carruagem, entrar no lago, na lagoa, no açude, no rio. Filipe mergulhou o etíope e aí eles saíram da água. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tudo bem, eu entendi que esse é a maneira correta de batizar, mas por que precisa mergulhar? E agora eu queria que você pensasse junto comigo qual o significado do batismo. E aí você vai entender por que a necessidade da pessoa ser mergulhada para que efetivamente ela seja batizada. Primeiramente, vamos ler um verso na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Escrevendo esta carta aos cristãos que moravam na Galácia, o apóstolo Paulo disse o seguinte, finalzinho do versículo 19, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E com estas palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer que depois que ele se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como o seu Salvador, ele estava querendo viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Você está olhando essa figura na sua tela e está vendo a semelhança entre esses dois, esse menino e esse cachorro. Essa ideia que nós queremos passar para você. A vida cristã é uma vida que deve ser vivida de forma que nós estejamos identificados plenamente com Cristo, a ponto das pessoas olharem para nós, notarem a semelhança, igualdade nunca, é verdade, mas a semelhança entre a nossa vida e a vida de Cristo. E devido a essa semelhança, as pessoas deveriam nos chamar de cristãos, reconhecendo a semelhança entre nós e Cristo. Mas eu ainda quero considerar mais um trecho com você na carta aos Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1. Seria interessante que nós tivéssemos um pouco mais de tempo para mostrar a você que, a partir do capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo coloca uma série de doutrinas relacionadas com a nossa salvação. Primeiro, ele mostra nos capítulos 1, 2 e capítulo 3 até o verso 20, a doutrina da condenação universal, mostrando que todos somos pecadores e todos estamos condenados diante de Deus. Depois, do capítulo 3, verso 21, até o final do capítulo 5, verso 21 também,
Paulo mostra a doutrina da justificação. E ele mostra que, embora todos sejamos pecadores, todos podemos ser justificados pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E uma vez justificados, agora somos considerados por Deus totalmente inocentes, apesar de todo o nosso pecado. Mas agora, depois de considerar a doutrina da condenação e a doutrina da justificação, no capítulo 6, Paulo mostra a doutrina da santificação. E ele introduz essa doutrina com uma pergunta no verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Em outras palavras, eu já me arrependi dos meus pecados e já coloquei a minha fé em Cristo. Eu experimentei a graça de Deus salvadora e eu fui justificado pela minha fé nele. Será que agora eu posso continuar vivendo no pecado? A resposta que ele dá está no verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quanto quem morreu está justificado do pecado. Muito bem. Eu quero destacar 3 palavras que são chaves para a compreensão do significado do batismo. A primeira palavra é a palavra morte. E vocês notaram aí que esse trecho fala muito da morte do Senhor, da sua crucificação, e nós já aprendemos que essa morte foi não porque ele merecia, mas porque ele foi o nosso substituto, sofrendo o castigo que nós deveríamos sofrer e tornando-se, portanto, pelo seu amor para conosco, o nosso substituto naquela cruz. A palavra de Deus nos ensina que aquele que foi morto, ele foi sepultado. Nós lemos que os seus discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, foram até Pilatos, pediram o corpo do Senhor Jesus e colocaram num sepulcro que José de Arimateia tinha mandado fazer para ele ser sepultado, mas ele cedeu aquele sepulcro para que o corpo do Senhor Jesus fosse sepultado. Mas nós lemos também que ao 3º dia, depois de ter sido morto, o Senhor não permaneceu no sepulcro, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou, deixando então para trás o último inimigo que restava para ser vencido, que era a morte. Você está olhando para a sua tela? Eu quero que você guarde essas 3 palavras: morte, sepultamento e ressurreição, porque estas 3 palavras nos dão o significado simbólico do batismo. Ok? O que morte, sepultamento e ressurreição tem a ver com batismo? Eu quero mostrar para você agora, através de algumas figuras que têm tudo a ver com batismo. Muito bem. Quando uma pessoa está sendo deitada na água, é como se ela estivesse morrendo. O ato simbólico de ela cair assim dentro da água, dela ser mergulhada, é um ato simbólico que identifica essa pessoa com o Senhor Jesus Cristo na sua morte.
O trecho que nós lemos em Romanos diz isso. Nós morremos com Cristo. Aquele versículo de Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo diz exatamente isso. Estou crucificado com Cristo. Evidentemente, Paulo não foi crucificado da mesma maneira que o Senhor Jesus foi. Mas, em símbolo, Paulo disse, o meu Senhor morreu pelos pecados. Eu também morri junto com Cristo. Portanto, em primeiro lugar, o batismo é uma identificação nossa, daquela pessoa que está sendo batizada, com o Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua crucificação. Você agora está vendo aí na tela uma pessoa que foi inteiramente mergulhada e você nota, pela foto tirada, que agora essa pessoa está inteiramente debaixo da água. Ela mergulhou na água. E você lembra que esse é o significado exatamente da palavra grega batismo, não é? Ela foi mergulhada. Mas, na verdade, há uma simbologia também neste ato. Ela foi identificada com o Senhor Jesus, aquele que é o seu Salvador, em quem ela colocou a sua fé, a sua confiança, e ele, depois da sua crucificação, também foi sepultado. Então, quando aquela pessoa está inteiramente debaixo da água, em símbolo, em figura, aquilo significa ela está sendo sepultada, assim como Cristo também foi sepultado após a morte. Então, isso significa que o batismo também é uma identificação da pessoa que está sendo batizada com o Senhor Jesus Cristo no seu sepultamento. E, finalmente, quando aquela pessoa é retirada da água, molhada, ela estava mergulhada na água e agora ela é retirada da água, isso é uma identificação em figura dela com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que quando os discípulos foram no domingo pela manhã, lá no sepulcro onde o corpo do Senhor Jesus tinha sido colocado, eles encontraram o sepulcro vazio, porque o Senhor tinha ressuscitado. E quando uma pessoa é retirada da água, ela está sendo identificada com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Você notou, então? O batismo é uma identificação com o Senhor Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Acompanha na tela para ficar mais claro para você agora esse raciocínio. Vamos lá? Olha lá. A pessoa que está sendo batizada, ela reconhece, já se arrependeu e colocou a sua fé em Cristo. Então ela diz, Cristo morreu pelos meus pecados lá na cruz. Eu creio nele como o meu Salvador. Então agora eu quero também morrer para o pecado. Em outras palavras, a pessoa está dizendo que a mesma coisa que aconteceu fisicamente com o Senhor, a sua morte ali na cruz, ela quer que aconteça espiritualmente com ela, quer dizer, a sua morte para o pecado, porque ela quer viver uma vida diferente do batismo em diante. A segunda coisa que essa pessoa que está sendo batizada diz é que ela reconhece também que Cristo foi sepultado e, portanto, ela que está sendo batizada quer também sepultar a sua velha vida de imoralidade, a sua velha vida de vícios, a sua velha vida de frequentar lugares que um cristão agora não deve frequentar, a sua velha vida de palavras chulas, palavras ofensas e palavrões que antes estavam na sua boca, mas tudo isso faz parte da velha vida. E agora ela quer, através desse ato, dizer para todos que a sua velha vida está sendo sepultada. E, finalmente,
quando ela sai da água, ela reconhece que Cristo ressuscitou vitorioso sobre a morte. E daquele dia que ela está sendo batizada em diante, ela quer viver uma nova vida, completamente diferente da vida velha. Se a vida velha era cheia de imoralidade, vícios, palavrões, ofensas, uma maneira de se vestir e locais onde ela frequentava que não são dignos de um cristão, agora ela quer viver uma vida completamente diferente disso daí. Então, você guardou as 3 palavras-chave para descobrirmos o significado do batismo? Morte, sepultamento e ressurreição. Isto é, quando alguém é batizado, ele está se identificando com Cristo e ele quer que na sua vida aconteça o mesmo que aconteceu com Cristo: morte, sepultamento e ressurreição. Nós diríamos, então, resumindo a ideia, que o batismo é um ato público em que a pessoa que está sendo batizada, ela se identifica, ela mostra para todo mundo que está assistindo o batismo que agora ela é um verdadeiro, sincero e real seguidor de Cristo. E que o mesmo que aconteceu com Cristo, ela quer que seja realidade na sua própria vida. Muito bem, para nós terminarmos, eu quero deixar um versículo com vocês, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que está na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisas antigas são essas que passaram, que Paulo menciona aí? A vida velha. E quando uma pessoa é batizada, ela está dizendo para o público que assiste o seu batismo que a vida velha morreu e foi enterrada, e que agora ela quer viver uma nova vida que alegra ao Senhor, que morreu por ele, uma nova vida que glorifica a Deus, uma nova vida que o identifica agora como um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha compreendido, à luz da palavra de Deus, todas estas questões envolvidas com o batismo. Mas se você quer perguntar alguma coisa ou quer mandar uma mensagem, toma nota do meu contato aí telefônico. Esse número aí tem o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem por WhatsApp, ou então pode mandar uma mensagem por e-mail, colocando a sua dúvida, colocando o seu questionamento e buscando uma solução para a sua dúvida, para o seu questionamento, dentro da palavra de Deus. Nós vamos ter maior prazer em poder responder a você através da palavra de Deus, mostrando versículos que possam tirar qualquer dúvida de você, que você tenha, relacionada com o batismo. Tenham todos uma boa noite, que Deus nos abençoe e que, através da sua palavra, Ele nos faça ter certeza da sua vontade para as nossas vidas. Amém.